Sou presidente dessa mesa, doutor Henrique Barros Rocha. Gostaria de agradecer a apresentação que foi feita. Dizer que, para mim, realmente, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa em todos os sentidos. Inclusive, nos últimos anos, pude conhecer mais a miúde esta cidade e todos os percalços e todos os problemas que enfrenta, continua sendo ainda uma cidade maravilhosa. Queria saudar o Dr. Rodrigo Mascarenhas, vê-lo aqui nesta manhã, uma grande oportunidade e com certeza que podemos compartilhar algumas ideias aqui sobre os temas que nós trataremos nesta manhã. E eu gostaria de dirigir um especial agradecimento à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e ao Centro de Estudos Jurídicos, na pessoa da doutora Nathalie Giordano e do doutor Anderson Scherer, que me fizeram esse convite para estar trocando ideias com vocês nesta manhã sobre o tema que foi apresentado: crise e contratações públicas. Eu confesso que, quando recebi este tema, fiquei a imaginar, queria saudar meu grande amigo Flávio Amaral aqui no nosso auditório. Prazer em revê-lo, Flávio. Aliás, o primeiro texto que me deparei sobre o tema foi exatamente o texto escrito pelo nosso colega Flávio Amaral, que tem um belíssimo trabalho disponibilizado na internet sobre direito administrativo e crise, ou crise e licitações e contratações públicas. Parte da minha exposição perpassará o trabalho que o professor nos apresenta. Mas então me deparei com esse tema e disse: começar por onde a falar sobre crise das contratações públicas? Porque, na verdade, eu acho que vivemos uma crise em várias perspectivas. Não só uma crise do ponto de vista das contratações públicas em face da crise econômica propriamente dita, mas há perspectivas e dimensões desta crise que tem uma outra natureza, não necessariamente econômica. Por isso, posso dizer que a crise, ou as dimensões dessa crise das contratações públicas, elas passam por três aspectos. Primeiro, uma crise de natureza política que o país vive e que tem reflexos evidentes no âmbito das contratações públicas. A crise econômica, por conta dessa natural ligação que há entre a capacidade do Estado de gastar, fazer seus contratos e o dinheiro que necessariamente tem que arrecadar. E um terceiro viés que me parece também ser muito importante, pouco debatido, que é a crise do próprio modelo licitatório brasileiro. O próprio modelo de licitações de contratos brasileiro, para mim, já há algum tempo está em crise. Muito bem, do ponto de vista da política, os escândalos que nós vivemos nos últimos tempos, eles levam a um descrédito muito grande na legitimidade do sistema representativo em geral. E isso tem um duplo efeito. Primeiro, é o de se entender que aquilo que sai do Congresso Nacional, ou que é objeto da legislação, do direito positivo, não é bom. E segundo, a despolitização da sociedade, né? Ela se afasta um pouco da discussão, ou das discussões de natureza política, meio que dizendo: tudo isso não serve para mim, pretendendo talvez mudar o cenário por um meio ou uma forma que não seja uma forma genuína da política. O que me parece também um equívoco. Essa crise política leva a uma instabilidade institucional muito grande. E essa instabilidade institucional muito grande, ela gera um efeito que é a elevação do risco país. Essa elevação do risco país é medida por algumas agências internacionais, como a Standard & Poor's, por exemplo, e que faz com que haja uma
um afastamento de determinados investidores que querem colocar recursos e desenvolvimento no país, também é oriundo, então, esse aspecto dessa crise política. Essa crise política leva, e aí um efeito que é um efeito ricochete, a uma espécie de crise de credibilidade nos próprios agentes públicos. E aí eu não me refiro apenas àqueles que têm mandato, etc. A descrença é generalizada. Ela começa nesse âmbito, mas ela perpassa todos os aspectos da administração pública brasileira. Há uma descrença generalizada na capacidade, na possibilidade de manter a eficiência do serviço público. E com isso, também um viés muito difícil hoje no país, que é o endurecimento dos mecanismos de repressão e controle, por conta dessa desconfiança generalizada e o natural desejo de correção moral da sociedade. Quer dizer, a sociedade termina por criar um sentimento de que tudo está errado e que todo mundo que exerce atividades públicas tende a se beneficiar disso e, consequentemente, tem um certo desejo tanto de desprezar os aspectos da política e do legislativo, quanto também de confiar no agente público que está ali, na verdade, a representar toda a sociedade. O segundo viés é um viés de crise econômica. Eu não sou economista, mas sou curioso. E estudei alguns pontos, ontem até sei que houve palestras nesse sentido aqui, a tratar de aspectos de crise econômica, mas eu posso aqui identificar algumas, talvez porque eu seja professor de direito financeiro, e aí tenho que, de alguma maneira, verificar aspectos de economia, mas acho eu que alguns são os pontos que levam, ou que trazem essa crise econômica. Primeiro, o exaurimento do modelo de desoneração tributária. Esse modelo de desoneração tributária, para atrair determinados investimentos, tem que se conceder benefícios, ele chega a um determinado ponto que começa a trazer malefícios para a própria economia. Segundo, um prolongamento exacerbado da expansão do crédito. Porque se vocês forem fazer uma visão retrospectiva, o Brasil nos últimos anos ele usou muito como motor do consumo a expansão do crédito. Só que a expansão do crédito ela tem um limite. As pessoas se endividam e, consequentemente, isso é insuficiente para poder continuar a gerar, né, a retroalimentação econômica. Um outro ponto que é o crescimento desmedido da despesa pública. O Brasil teve um sentimento de que ele é país de primeiro mundo e não fez o dever de casa. Quer dizer, ele não refreou aspectos de despesa pública, pelo contrário, ele cresceu essas despesas, sobretudo despesas de pessoal e despesas de benefícios assistenciais de caráter continuado, o que fez com que a máquina pública tenha se tornado mais cheia e dependesse cada vez mais da obtenção de recursos para se financiar. A questão da recessão econômica, que vem não no aspecto, percebo, exclusivo, mas também da diminuição da capacidade de arrecadação que o poder público tem, porque quando há a baixa da atividade produtiva, naturalmente existe a diminuição da capacidade de arrecadação, porque o pagamento de tributos diminui. E o Rio de Janeiro é um exemplo disso, porque a queda de arrecadação de royalties trouxe um reflexo natural para a queda de receita do Estado, mesmo com índices superavitários, às vezes, e elevação de outros tributos de competência do próprio Estado, como o ICMS, você tem uma queda da arrecadação geral da receita, e isso traz os seus reflexos. E um ponto que parece que uma lei ficou dormitando durante alguns anos, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trazia ali uma medida de arroxo mesmo, de equilíbrio orçamentário, e o desuso dessa lei, né, terminou, talvez por essa ilusão de crescimento econômico gigantesco, trouxe alguns problemas, como, por exemplo, o reflexo que disse nas despesas públicas. O terceiro viés
dessa crise é a própria crise do modelo licitatório contratual brasileiro. Chamo de crise do modelo licitatório contratual brasileiro. O Brasil criou um conceito, criou uma crença de que qualquer contrato, para ser lícito, tem que ser sido licitado. Se o contrato, ainda que se esteja diante de hipóteses que não são de licitação, tem que se licitar, porque senão o contrato é ipso facto irregular. E o contrário também, quer dizer, se faz uma contratação direta, por exemplo, ela será ipso facto ilegítima porque o procedimento da licitação não foi realizado. Então eu chamo esse processo de máquina de lavar das licitações públicas. Quer dizer, ela virou uma máquina de lavar tudo. E as pessoas não compreendem, por exemplo, que todos os contratos que são objeto dessas denúncias nas diversas entidades, Correios, Petrobras, todos eles foram licitados. Ou seja, o problema da correção ou incorreção das contratações públicas não está na licitação. A licitação é um mecanismo de seleção, de busca de proposta, mas ela não é, por si só, ipso facto, a máquina de lavar as contratações públicas. Então é possível que tenha contratos licitados irregulares, como é possível que tenha contratações diretas legítimas. E hoje o que se vê, na verdade, por conta de um culto, um excesso de formalismo, porque a cultura da administração pública brasileira é normativista. Então, por conta desse culto ao formalismo, se tem esse apego exagerado à licitação como um mecanismo necessariamente aplicável em todo e qualquer caso. Não estou aqui a defender o banimento da licitação, mas dizer que há licitações que se aplicam em determinados casos e em determinados não se aplicam à licitação. E a questão da ineficiência da licitação, quer dizer, porque a licitação baseada, que é no princípio de julgamento objetivo, vocês sabem disso, é necessário se criar sempre parâmetros objetivos de julgamento. Então você retira ou tenta retirar de toda a licitação o aspecto de subjetividade de julgamento. E quando se tira o aspecto de subjetividade, você vai definir sempre pelo preço, porque é onde está o dado mais objetivo e sensível do povo brasileiro, o dinheiro. Portanto, a licitação no Brasil hoje é um barato que sai caro. Outra questão é o próprio regime jurídico das licitações e contratos no Brasil. Esse regime jurídico de unilateralidade, onde a administração tem prerrogativas imensas durante todo o processo da licitação e no próprio contrato, termina por tornar a contratação para a administração pública mais arriscada. E essa contratação mais arriscada, consequentemente, aumenta o custo ou o preço da oferta que o particular vai realizar. Então não adianta se querer comparar alho com bugalho. Contratar-se com o particular, cujo patrimônio responde na ausência do adimplemento contratual, é uma coisa. Contratar-se com o poder público, que não vai honrar o seu contrato a tempo e modo, essa é a regra. E depois o indivíduo terá que cobrar os valores respectivos numa ação judicial para receber daí a 20 anos em precatório, é outra questão. Então precisamos separar isso e deixar da hipocrisia, um pouco da hipocrisia. Ah, mas o artigo 15 da Lei 8666 diz, a 15 inciso 3, que as contratações da administração têm que se submeter às mesmas condições do mercado. E aí, então, se interpreta essa norma dizendo, não, tem que contratar igual. Não, as mesmas condições do mercado se o particular tiver as mesmas prerrogativas e o risco for o mesmo, o preço tem que ser o mesmo. Senão o preço vai ser outro. Isso é regra de mercado, não adianta baixar a lei para revogar. Onde há mais risco, o contrato é mais caro. Onde há menos risco, o contrato é menos caro. O inadimplemento contratual, quanto mais da administração, talvez por esse sistema de prerrogativas, a administração do Brasil não tem, toda ela, não é Estado, União, município, qualquer lugar. Não há uma cultura de cumprimento e adimplemento a tempo e modo das obrigações. Não há. É um descumpridor quanto mais o poder público brasileiro. E isso também gera reflexos imediatos e problemas da ordem, inclusive das jogatinas que vocês aí estão, que a sociedade tanto repudia. Porque o indivíduo começa a dizer, eu vou quebrar se não receber. E aí ele começa a se submeter, entre aspas, de maneira indevida, bem da verdade,
a determinados jogos que são colocados como forma de facilitar acessos ou de facilitar entradas em determinados jogos ou entidades. Ampliação, a superposição de instâncias de controle é um outro problema. Hoje nós temos uma superposição das instâncias de controle no Brasil. As licitações se iniciam, o Tribunal de Contas atua, o controle interno atua, aí o Tribunal de Contas vem e atua diferente do controle interno. Aí o gestor contrata, depois que ele contrata, o Ministério Público instaura um inquérito civil, entra com ação de improbidade administrativa contra o contrato. Aí o Judiciário julga, o de primeira instância de um jeito, o tribunal vira, e nós estamos todos hoje a esperar o Supremo Tribunal Federal se posicionar sobre as coisas. Quer dizer, ao ponto de hoje se ter uma lei que é presumidamente constitucional por conceito, e as pessoas falam assim, não, eu não aplico essa lei. Antes do Supremo dizer que ela é constitucional, a lei não tem validade para mim. Quer dizer, nós transferimos um problema para o âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu estou chamando esse processo de barafunda jurídica. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo em que não se sabe efetivamente o que vai acontecer. Mais ainda, quando nós reconhecemos que o Poder Judiciário pode, baseado em princípios, normas fluidas, desdizer o direito positivo editado pelo legislador, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, pode. Mas quando nós admitimos isso, nós criamos, na verdade, ou ampliamos, mesmo sem querer, a discricionariedade judiciária. Quer dizer, começo a dizer, olha, essa lei aqui não é boa, logo eu não aplico. Que é o que eu chamei antes, que é reflexo do que chamei antes do juízo de correção moral do direito. No fundo, é buscar, nessas ideias, nos conceitos societários de moral, uma correção do próprio ordenamento jurídico. Todas essas crises que me reportei, elas têm um impacto nas contratações públicas. Tem um impacto nas contratações públicas. A crise política, ela produz uma desconfiança da sociedade e dos particulares na atuação dos administradores públicos. Ela afugenta investidores que podem trazer recursos para o Brasil, para o desenvolvimento do país, pela insegurança e pela dificuldade de relacionamento com o poder público. Ela diminui o apetite do mercado pelos contratos. Há hoje empresas que não querem mais contratar com a administração pública. Há pessoas que dizem, é administração pública? Não quero, muito obrigado, eu vou trabalhar exclusivamente com o setor privado. E isso traz um reflexo na própria economia e na própria geração de empregos. Por quê? Porque se o indivíduo não cresce, não usa a capacidade, aqui o professor Rodrigo que trata de sustentabilidade, se o Estado não usa a capacidade de contratar que ele tem, de realizar gastos, buscando particulares, automaticamente haverá um aumento ou ampliação do desemprego. E exige como consequência, isso aqui é um outro revés que poucas pessoas já vi apontarem, é que para que alguém venha investir em contratos com o poder público, ele vai exigir atratividade muito superior à normal nos investimentos ou nos empreendimentos públicos, como, por exemplo, as concessões, as parcerias públicos-privadas, com reflexo direto sobre os usuários e a sociedade. Porque quem paga a conta, afinal de tudo, é o usuário no serviço público concedido. E aí, os investidores, para poder correr todo esse risco dessa barafunda que acabei de mencionar, ele vai exigir retornos, taxas internas de retorno nos seus empreendimentos muito superiores àquelas que outros países do mundo têm que dar. Isso fica mais caro por conta do chamado risco país. Crise econômica. A crise econômica, primeiro, ela mitiga a capacidade de contratar das administrações públicas. Tem dinheiro, menos contrato. Ela produz um aumento dos casos de inadimplemento das obrigações contratuais pelo poder público. O poder público tem uma série de contratos que ele tem que honrar, não tem dinheiro para pagar, começa a desonrar o adimplemento dessas obrigações. Se isso já é uma realidade em termos de dinheiro, na falta dele, a realidade é muito maior. Isso implica um considerável potencial de aumento do endividamento público, porque à medida em que o poder público não paga, obviamente ele fica devedor.
Se ele fica devedor, eu estou a crescer dívida. Pode ser dívida flutuante ou pode ser dívida fundada. No curto prazo, dívida flutuante. No longo prazo, dívida fundada, porque ela tem a exigibilidade superior a 12 meses. E isso, obviamente, refletir-se-á em quê? Precatórios. É só ver a história brasileira. Nós já tivemos 3 emendas constitucionais a tratar de precatório, todas elas com postergação de pagamento. Por quê? Porque o Estado não consegue pagar suas contas. E, do ponto de vista dos contratos, qualquer crise econômica que se avizinhe ou se coloque, gerará pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos particulares. Isso será natural, esse pedido, em tempos de crise econômica. Ele vai dizer, contratei sob determinadas premissas econômicas, essas premissas não mais se verificam, a Constituição brasileira estabelece que eu tenho direito à manutenção das condições efetivas de minha proposta, eu ganhei a licitação com essa proposta, tenho o direito de ver reequilibrada a minha equação contratual. X sobre Y é igual a X' sobre Y'. Essa é a equação econômico-financeira desenhada por Pequinot. Pois bem, crise das licitações e contratos. O que ela cria? E aí, professor Rodrigo, faço cor ao seu artigo publicado recentemente sobre direito administrativo do medo, mas isso dissemina a cultura do medo nas administrações públicas. Porque o indivíduo hoje tem medo de decidir. E o medo da decisão se vê exatamente pela criminalização do exercício da atividade administrativa. O indivíduo hoje, quando é administrador, ele começa a fazer a seguinte avaliação: eu decido e me comprometo, ou eu não faço nada e deixa tudo para lá. Então ele fala assim, eu não faço nada e deixa tudo para lá. Isso tem criado o afastamento dos bons e o achegamento dos indesejáveis. Eu digo isso porque o reflexo, por exemplo, em âmbito municipal é gritante. O indivíduo que era antes prefeito, que era médico de renome na cidade, um advogado que tinha a sua banca reconhecida, ou um indivíduo que era comerciante, ou um indivíduo mesmo que se criou no âmbito da sociedade, mas que era um indivíduo que tinha um conceito moral forte, ele não mais quer se candidatar aos cargos eletivos, não deseja. Ele diz, para quê? Eu entro sem nada e saio com 400 processos nos tribunais de contas, processos de improbidade, ações criminais, o indivíduo se afasta, o bom. Agora o outro que vai fazer a bobagem de qualquer maneira, eles falam, não, como eu vou ser processado de qualquer maneira, então eu posso ser processado fazendo as coisas erradas em nome do poder público. Então é um reflexo muito indesejável essa realidade que hoje se vê no Brasil. Esse sistema todo ele induz a uma letargia decisória com destaque para a ausência da assunção de responsabilidade. Hoje o indivíduo, até mesmo os procuradores aqui, nós temos vários exemplos no Brasil de procuradores, advogados públicos, advogados privados, que deram suas opiniões em determinadas matérias e que terminaram por ser processados. Quer dizer, nem o exercício profissional, que é livre e garantido pela Constituição, o indivíduo tem mais. Porque se ele não pensar como o órgão de controle pensa, ele vai ser processado. Quem é que vai dar um parecer hoje, né? Obviamente, tirante aquelas exceções que nós conhecemos bem, mas quem vai dar um parecer em que há, por exemplo, a necessidade de se citar ou de se buscar um aspecto de criatividade na interpretação do direito? Isso. A não ser que haja súmula vinculante, tema de repercussão geral, decisão de recurso repetitivo, aí começa a usar isso tudo para fundamentar suas decisões, porque aí diz, olha, eu estou bem acompanhado. Mesmo assim não é garantia. Por quê? Porque se um indivíduo que tem a capacidade de processamento, membro do Ministério Público ou Tribunal de Contas, se ele compreende que aquela interpretação é diferente, um processo vai acontecer. E outra, sem a responsabilidade do lado contrário. Porque buscar a responsabilização de quem usa indevidamente esse poder de processamento é algo hoje inexistente no país. E isso tende, obviamente,
a aumentar o custo das contratações públicas. Tudo isso que eu acabo de mencionar. Agravando ainda mais os reflexos da crise econômica, fruto do aspecto da crise política e do emaranhado do modelo de controle e do modelo licitatório brasileiro. Há um estudioso de ciência de administração que tem uma passagem muito interessante, e aí serve o Brasil, que é muito normativista, que ele fala que as organizações obcecadas por regras transformam os tímidos em covardes e os ousados em fora da lei. Quer dizer, é a expressão do Marx Hernan que se aplica ipsis literis à realidade da administração pública brasileira em dias atuais. Como enfrentar os desafios das crises nos contratos? Reforma política ou nova Constituição? Sinceramente, não sei dar essa resposta. Acho que o momento institucional não é de se fazer ainda uma nova Constituição, mas a reforma política hoje. Redesenho do Pacto Federativo, isso é inevitável. Nós tivemos uma concentração de recursos na mão da União. A União se valeu de inúmeros expedientes para poder não repartir receitas com estados e municípios. É o caso, por exemplo, das contribuições sociais, das contribuições de intervenção do domínio econômico, que não se repartem pelo sistema previsto na Constituição. Elas cresceram mais do que todos os impostos no país, justamente para escapar a isso. Do lado disso, nós temos emendas constitucionais que aprovam, por exemplo, a desvinculação de receitas do orçamento da União, justamente para sair da distribuição, da repartição de receitas. Então é necessário redesenhar o Pacto Federativo, não do ponto de vista de política, veja, não do ponto de vista de representatividade, não do ponto de vista da autonomia que o Estado tem ou não tem, mesmo que ela seja mitigada. No fundo, penso eu, que esse redesenho é de receita. Os entes federativos hoje têm que participar de uma maneira mais efetiva das receitas que a União arrecada. Não são poucas. E, no fundo, eu acho que o caminho é muito forte em cima da participação popular e do controle social. Só a sociedade é capaz de enfrentar todos esses problemas, desde que ela esteja mobilizada e desde que ela tenha acesso, que é outro dado importante, que é a ampliação radical da transparência, para que haja efetivamente condições para o exercício do controle social. A crise econômica, ela leva à necessidade de vencimento dessa cultura ortodoxa e unilateral dos contratos administrativos. No direito francês há uma expressão que é avec souplesse, em que os contratos podem ser, ao longo de sua execução, negociados para que haja, ao invés da rescisão unilateral do contrato, ou da rescisão que afasta todo mundo, uma nova leitura das condições fáticas para a execução contratual, sobremodo em contratos de execução longeva. Esses é melhor, muitas vezes, é mais pragmático, e é preciso que a gente trabalhe no direito, pelo menos eu, com uma certa dose de pragmatismo. É mais prático renegociar contratos, chegar a esses contratos a determinadas balizas e continuar com a prestação do serviço, do que simplesmente abandoná-los, e cumprindo à risca o que determina a unilateralidade dos contratos. Isso, de alguma maneira, traz prejuízos à sociedade, não só pela demora, como também pelos prejuízos financeiros. Sai mais caro, muitas vezes, rever esses contratos do que renegociá-los. E aí, então, é possível fazer uma flexibilização temporária do regime dos contratos via decreto? É a posição defendida pelo meu colega e pela PGE do Rio de Janeiro, que orientou o Estado do Rio de Janeiro a baixar alguns decretos. Está faltando um número no decreto aqui, 45381, 45381, eu acho. Mas que, na verdade, busca exatamente o quê? Olha, nós estamos em tempos de crise, é preciso criar um mecanismo de flexibilização das contratações públicas, tornando, primeiro, mais amplo o mercado de participação de empresas, ainda que estejam em dificuldades econômicas, e também tornando o poder público mais apto a poder contratar com essas empresas. Então, há uma proposta de flexibilização, por exemplo, dos requisitos de débitos fiscais que são exigidos na etapa de licitação, os débitos de competência do Estado, e isso aí
muitas vezes causado pelo próprio inadimplemento do poder público nos contratos, e aí, para poder manter esses contratos, superando a regra do artigo 55.13 da 8666, faça, então, uma espécie de flexibilização do regime jurídico. E ainda a admissão de empresa em recuperação judicial na contratação, na execução de contratos administrativos. Essa é uma medida também interessante. A lei não determina, quando a empresa esteja em recuperação judicial, haja a ruptura do contrato, mas os tribunais sempre interpretaram nesse sentido. À exceção desse julgamento aí do Superior Tribunal de Justiça, que é o RESP 1471315 do Rio Grande do Sul, em que o Superior Tribunal de Justiça diz: isso aí não é causa suficiente para a rescisão dos contratos administrativos, vamos mantê-lo. Bom, quando há a chamada área econômica extraordinária, e portanto o indivíduo pleiteia reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, diz a 8666, com todas as suas letras, que por acordo entre as partes, vejam, isso aqui mostra a necessidade da perda do aspecto de unilateralidade da ação da administração pública. Quando a lei diz por acordo entre as partes, ela pressupõe que haja diálogo, que a administração se processe de maneira dialógica, que haja uma conversa, senta um com o outro para negociar requisitos de revisão da cláusula contratual de remuneração do contrato. O que há de ilegal nisso? Nada. O que há de ilegal é sentar e o indivíduo falar: não, eu dou para você o reequilíbrio se você me repassar uma beirada. Aí está errado. Agora, sentar para negociar e dizer: não, você pode fazer, tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro e o seu reequilíbrio é de tanto. Isso não é ilegal. Pelo contrário, tem respaldo legal. Mas ainda, as pessoas percebem, poucos estudam, assim, talvez, poucos veem a incidência disso. A doutrina tradicional brasileira costuma dizer que nem contrato administrativo existe. Que o contrato administrativo é um ato complexo. Quer dizer, o indivíduo só chega lá e adere ao corpo do ato administrativo. A doutrina tradicional brasileira diz isso. Na verdade é o seguinte: a administração faz contrato, e cada vez mais faz contrato. E mais, esse contrato se submete não a um regime jurídico unívoco e de direito público necessariamente estanque, com a mesma camisa do mesmo tamanho. Não. O próprio artigo 54 da 8666 diz que os contratos administrativos se submetem ao regime da lei 8666, aplicando-se supletivamente as normas da teoria geral dos contratos e os preceitos de direito privado. Isso mostra que o regime jurídico do contrato é híbrido. E o maior hibridismo, o menor hibridismo, vai depender de uma série de coisas, por exemplo, do objeto contratual, do tempo do contrato. E esse hibridismo mostra ou nos remete, por exemplo, a necessariamente ter que buscar respaldo em relação à área econômica em alguns dispositivos. Os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. E esses dispositivos trazem e mostram aí, a execução de contratos continuados ou diferidas, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Quer dizer, o indivíduo pode ficar fora do contrato. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se ao réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Olha a negociação aí, prevista no artigo 479 do Código Civil. Ou seja, é possível que isso seja também negociado. A crise econômica leva a algumas necessidades. Primeiro, desenvolvimento de uma cultura de planejamento e padronização das contratações públicas. Eu acho que isso é fundamental, sobretudo o planejamento. Por quê? Porque o poder público, o histórico dele é de gastar muito e gastar mal. Por quê? Porque falta a cultura de planejamento das contratações públicas, sobretudo em face das próprias necessidades que a administração pública precisa. É muito comum o caso, a gente conta, né? O indivíduo sai com uma bolsa debaixo do braço, ele é vendedor de laptops. Aí ele chega lá no município de Santa Maria do Salto, que é uma cidade que tem em Minas Gerais. Meu pai nasceu lá, 19 quilômetros de terra para chegar até hoje. Então ele chega lá com um laptop de última geração e fala aqui com o indivíduo: não, você tem que comprar esse aqui. Mas esse aqui tem 32 gigas, 1 tera de memória, está ligado na rede mundial etc. O indivíduo lá, a necessidade que ele tem não é de comprar, ele também não sabe mexer. A necessidade dele é comprar o mais simples. Não, mas ele tem que comprar o melhor. Por quê? Porque o dinheiro não é dele. O dinheiro é público, como é que eu posso comprar? Claro que não. O dinheiro é da sociedade.
Utilização de mecanismos bilaterais de solução de conflitos, negociação direta, mediação. O professor Flávio também cita a mediação como um dos caminhos para a solução dos problemas da administração hoje. A Lei 13.140, que regulamenta essa questão no âmbito federal e de todas as esferas, traz esse instrumento como instrumento de solução de conflitos, inclusive no que diz respeito a reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O reconhecimento do direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato é um outro caminho. A crise econômica é objeto de possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro. Obviamente que o indivíduo tem o ônus da prova. Ele tem que provar que aquilo afetou diretamente seu contrato. O próprio Superior Tribunal de Justiça, nessa decisão que cito aí, o RESP 15.154 Pernambuco, relatado pelo ministro Luiz Fux, já reconhece, por exemplo, que crises cambiais podem levar a reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E a CETIE tem várias decisões nesse sentido naquela corte. E eu acho que o reequilíbrio pode, na negociação, ser garantido por medidas alternativas. Por que não? Eu cresço o prazo de execução do contrato, eu suprimo parte do objeto, sem necessariamente suprimir a remunerabilidade, para poder conseguir manter a condição de execução do contrato. Quer dizer, então, sem perda do valor, é possível fazer supressões, considerando ou possibilitando que isso aconteça de uma maneira mais liana. Criação de câmaras de apreciação de pleitos contratuais no âmbito das procuradorias. Isso é importante. Por exemplo, há hoje já algumas experiências, Brasil afora, em que indivíduos que vão suscitar indenizações do poder público, eles suscitam até determinado valor. Existe uma lei local que diz que a decisão dessa Câmara de Procuradores vincula a administração. Então ela tem que pagar administrativamente. Obviamente que limitado a determinado valor. Não são todas as contendas que podem entrar nisso. Mas isso facilitaria mais no poder o serviço de todas as pessoas. O funcionamento e eficiência da própria administração. A utilização do acordo de leniência do artigo 17 da 12.846. Eu quero chamar a atenção de vocês. As pessoas fizeram algumas leituras da 12.846, que é a chamada Lei Anticorrupção, que prefiro intitular Lei de Improbidade Empresarial, mas fizeram a leitura do artigo 16, que lá tem um acordo de leniência, que é este que as empresas estão firmando. Ela chega lá e fala, olha, eu cometi equívocos, fiz isso, denuncia todo mundo, etc., para continuar a sua vida. Esse acordo de leniência é o previsto no artigo 16 da lei, que compete à Controladoria Geral. Aí vejam bem como é que são as coisas. Compete à Controladoria Geral da União em âmbito federal. Aí o Ministério Público Federal fala, não, eu também tenho que participar. Oh, mas não está previsto na lei não, mas a minha atribuição constitucional é esta. Aí vem o TCU e fala assim, não, eu também tenho que participar, porque o controle interno tem o dever e a missão institucional de garantir comigo. Moral da história, ninguém sabe hoje de quem é a legitimidade para fazer o acordo de leniência. Mais ainda, o indivíduo faz o acordo de leniência, denuncia, depois é processado pelo outro. E aí ele é réu confesso. Quer dizer, ele se confessa. Sequer fizeram uma leitura conjugada desse dispositivo com o acordo de leniência da lei do CAD, por exemplo, no âmbito da atuação, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, onde se diz que o indivíduo fazendo o acordo de leniência, ele não pode ser processado criminalmente, não pode ser processado na improbidade, porque ele está confessando, vai pagar, vai cumprir as obrigações, senão não vale a pena fazer o acordo de leniência. Nós estamos com um instrumento, na verdade, que só serve para poder perseguir determinadas situações. Mas esqueça o acordo de leniência do artigo 16 da lei, que é este que acabo de mencionar. Por quê? Porque o acordo de leniência do artigo 17, vejam bem, ele é diferente. Inclusive fundamenta, doutor Flávio, no meu modo de ver, o decreto que o Estado do Rio de Janeiro baixou. Vejam bem o que ela diz. A administração pública, portanto, a competência da administração, poderá celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei 8666, descumprimento contratual, com vistas à isenção, retirada completa ou atenuação de sanções administrativas estabelecidas nos seus artigos 86 e 88. 86 e 88 são as penalidades que se aplicam nos contratos administrativos em geral.
Então, esse dispositivo prevê um acordo de leniência que pode ser realizado pela administração pública para atenuação ou isenção de aplicação de penalidades da 8666. Quais penalidades? Aquelas que a lei arrola. Multa, o indivíduo deixa de ser multado, mesmo tendo cumprido e na dificuldade financeira determinada obrigação. Declaração de inidoneidade, suspensão temporária, mesmo advertência. Então, a formulação de acordos de leniência fundados no artigo 17 cria flexibilidade para a acomodação, por exemplo, de contratos administrativos em tempos de crise. Justamente para quê? Para que o indivíduo se resguarde da aplicação das sanções, mesmo estando ele em dificuldades econômicas, e fazendo um juízo de ponderação, claro, da situação concreta com a manutenção do contrato. Então, é um mecanismo bilateral de flexibilização sancionatória pela situação excepcional do contratado. Vou para o final, já me dirigindo ao final, com as seguintes propostas sobre licitações e contratos. Eu penso ser necessário uma revisão do regime jurídico das licitações no país, com a simplificação do procedimento e maior celeridade. Isso é fundamental. Ampliação da bilateralidade e diminuição das prerrogativas nas relações contratuais. Aplicação mais alargada da exceção do contrato não cumprido. Isso é uma garantia que o particular tem que ter. Ele contrata com a administração, se a administração não paga, ele tem que poder invocar a exceção do contrato não cumprido e não ter que esperar 90 dias, a partir de 30, que é o período de liquidação da despesa, para poder invocar o princípio da exceção do contrato não cumprido. Uniformização da interpretação em matéria de licitações e contratos, isso é fundamental. A administração tem que dizer como que ela atua. O particular não pode ficar sem saber onde ele está a entrar. Ele tem que saber, ele tem que ter ciência, porque isso é um requisito típico de estabilidade e de segurança jurídica. Ampliação da discricionariedade do gestor público. Hoje, a discricionariedade foi vista no mal, depois da Constituição de 88, como um mal. No mundo inteiro, respeitam as decisões discricionárias dos administradores. No Brasil, a discricionariedade é vista como algo nefasto, porque a pressuposição é que o indivíduo utilizará o juízo subjetivo a benefício dele próprio. E aí, consequentemente, existe uma querela, uma rusga em relação à discricionariedade. Não há outra condição. Inclusive com a possibilidade de o exercício desta discricionariedade se dar com base em escolhas subjetivas. Veja, não é escolha subjetiva no sentimento de subjetivo do gestor, subjetiva de quem contratar. Às vezes, quem contratar tem requisitos subjetivos mais importantes para a administração pública do que o que se contratar. É necessário criar esses requisitos. Por quê? Porque a simples previsão da inexigibilidade de licitação por notória especialização não é suficiente. Por quê? Porque as pessoas aniquilaram a interpretação desse dispositivo baseado na expressão serviço de caráter singular. Então nada é singular, consequentemente não existe a possibilidade de incidência da hipótese. Há hipóteses em que dados subjetivos de quem executa são mais importantes do que o que se executa. Então é necessário liberar-se um pouco mais essa discricionariedade e a avaliação ou a ponderação de critérios subjetivos no âmbito das licitações. Radicalidade da transparência nas atuações da administração pública. A administração pública tem que ser translúcida, ela não pode ser opaca. Transparência total. Tudo que acontece lá dentro, nós temos que ficar sabendo. A sociedade tem que saber. Por quê? Porque quando a sociedade sabe o que acontece, o controle social atua, os meios de comunicação atuam. Então, transparência radical. E, por fim, a adoção de mecanismos de fiscalização e controle baseados no consenso e não necessariamente no poder de império ou de imposição, sobretudo porque o pior lugar para se resolver qualquer querela é o Poder Judiciário. Então, precisamos nós criar mecanismos extrajudiciais
para a solução desses conflitos. Bom, essas eram as ponderações que eu tinha a dizer. Espero ter conseguido reportar alguma coisa nesse breve espaço de tempo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.